uma revista nova nesta manhã. Só esta dá. Só esta dá. Obrigado. Estamos começando esse curso. Eu não vi a revista toda. O reverendo Tales fez a bondade de me passar o material da primeira aula, mas aparentemente o índice da revista vai indicar que todos os assuntos que nós vamos abordar durante este período da revista estão ligados aos Salmos. Nós vamos meditar sobre os Salmos, mas o instante de hoje é um instante técnico, vamos dizer assim. É um instante de informação a respeito do livro dos Salmos. Por exemplo, uma bela novidade: o livro de Salmos é diferente dos outros livros, porque cada salmo é um salmo. Então, é errado dizer assim: vamos ler o livro de Salmos, capítulo 25. É o Salmo 25, não é o capítulo 25. Se fosse Jeremias, seria o capítulo 25 do livro de Jeremias. Mas cada salmo é um salmo, cada poesia é uma poesia. E mais, olha que interessante. O livro dos Salmos é, na verdade, 5 livros. E não um livro só. Isso é interessante, não é? De repente, né? Vamos para o 3º livro dos Salmos. Não é errado falar isso. Não é errado falar isso. Porque, na verdade, eles estão divididos em livros. Então, nós vamos, nesta manhã, fazer essa introdução, considerada uma introdução panorâmica do livro de Salmos, exatamente com o objetivo de entender o propósito de Deus ter posto na Bíblia esse conjunto de poesias. Eles fazem parte dos livros poéticos. Não é? Uma seção da Bíblia que tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eles fazem parte deste conjunto de livros. O objetivo de hoje é entender o valor e a relevância dos Salmos para a vida, louvar a Deus com atitudes e palavras, fazer aplicação pessoal ao meditar nos Salmos e, como não, criar salmos. O crente é convidado a criar salmos, a salmodiar ao Senhor. Salmodiar significa exatamente isso, fazer poesia para Deus, não é? Ou fazer poesia para as circunstâncias da Bíblia. Este material que eu estou apresentando a vocês aqui, eu usei pela primeira vez na Igreja Central, quando nós fizemos o estudo panorâmico do Antigo Testamento e chegamos ao livro de Salmos. Então, é o mesmo material que você vai encontrar numa aula que foi feita lá há algum tempo atrás. Nós vamos caminhar aqui e pensar no seguinte: que os Salmos, meus irmãos, por serem capítulos, por serem textos isolados, diferentes uns dos outros, eles não foram escritos pela mesma pessoa. Nós temos muitos autores, temos alguns que são fáceis de identificar, como Davi, que escreveu. A ele são atribuídos 73 salmos dos 150. Então, ou ele escreveu, ou o salmo foi escrito em homenagem a ele, ou o salmo foi escrito em nome dele. Ele tem um peso muito grande na poesia hebraica, por conta não só da habilidade que Deus deu a ele,
porque ele fazia isto desde o tempo do rei Saul. Quando ele tocava para o rei Saul, ele tocava as músicas dele, não é? Eram autorais, num certo sentido. Mas também nós temos Asaf, que é um levita, que ele convocou para ser responsável pela música em Israel. 1 Crônicas, você vê isso. Temos também os filhos de Coré, não aquele Coré que eventualmente foi tragado no deserto porque duvidou, porque não aceitou a liderança de Arão no sacerdócio, mas talvez outra família de Coré. Nós temos ainda Moisés, o próprio Moisés do qual nós falamos hoje. Nós temos Salomão e outros que nós não sabemos quem compôs. Então, o primeiro salmo provavelmente é o Salmo 90. Está lá no meio, né? O 90 é o primeiro na cronologia. E provavelmente os salmos de Asaf e os salmos pós-exílicos, especialmente os salmos pós-exílicos, sejam do tempo de Neemias, de Esdras, tempo de Malaquias, provavelmente. Nós temos então a ideia de que a maioria dos salmos teria sido composta em Jerusalém. E temos a ideia também de que, se nós pudéssemos resumir tudo o que os salmos dizem num versículo só, seria o Salmo 150, o verso 6, e eu queria pedir para você ler. Abra sua Bíblia no Salmo 150, o verso 6. Já achou? O que diz o Salmo? Vamos ler? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Mais uma vez. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. A última palavra é de louvor. A última palavra é de louvor. Dá para você entender, então, a razão dos salmos estarem na Bíblia. Os salmos são úteis para a vida devocional. Alguém comentando comigo a respeito dos salmos esses dias atrás, eu não lembro, eu acho que a pessoa não era nem evangélica, mas me disse assim: dá a impressão que sou eu que estou falando ali. Na verdade, você está lendo o que alguém há 3.000 anos atrás falou. Porque Davi, por exemplo, viveu 1000 anos antes de Jesus nascer. Então soma 1000 anos até Jesus e de Jesus até hoje, 2000 anos. Gente, 3 milênios é muita coisa. Aí eu tive a oportunidade de dizer, olha, nós evoluímos tecnologicamente, mas não evoluímos espiritualmente. Nós continuamos necessitados do mesmo jeito que pessoas de 3.000 anos atrás. Não teve evolução, a carência é a mesma. Então é interessante a gente começar pensando que o livro de Salmos é uma coletânea de poesias de diversas épocas da história de Israel, de diversos autores, de diversas situações, e Deus usou alguém, ou um grupo, ou uma pessoa, nós não sabemos quem é, para, depois do exílio, reunir todas essas poesias e isso se tornar o livro que nós temos na mão. Não é? Se alguém tiver alguma coisa para comentar, fique à vontade. É só lembrar que a gente está numa transmissão e, por conta disso, a gente precisa do microfone. Então, não fale antes do microfone chegar à sua boca. Eu vivo repetindo isso.
de Jundiaí para o mundo. Não é? Então, o esboço da aula é mais ou menos isso. Pano de fundo do livro de Salmos, a divisão que há, os títulos, a classificação dos salmos e qual é a relação que o livro dos Salmos deve ter conosco. Vamos começar aqui pensando no pano de fundo. O que significa salmos? No grego significa cântico ou hino. E no hebraico significa louvores. Nós vimos que o verso-chave nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, é um expediente pelo qual a gente adora a Deus, a gente agradece a Deus, a gente faz pedidos para Deus, a gente protesta contra Deus. É uma porção de coisas que estão ali. Minha professora do mestrado dizia assim: é uma literatura existencial. E ali dá para perceber como Deus permite que a gente reclame dele, para ele. Porque o salmista fazia isso também. Ó Deus, até quando? Até quando? Eu vou implorar e o Senhor não vai me escutar. É um protesto, não é? É um protesto e Deus permite esse protesto, até inspira o protesto. Até inspira o protesto. Quando passamos para a autoria de salmos, então nós sabemos que muitos foram os compositores, muitos os autores, e a compilação dos 150 salmos ocorre provavelmente em época após o exílio na Babilônia. O que mais que nós temos para dizer aqui? Qual é o valor, qual é o lugar do livro de Salmos na palavra de Deus? Pelo livro dos Salmos, a gente tem uma visão de como era a adoração do povo de Deus daquele tempo. Mas também nós temos uma visão de como o crente pessoalmente podia adorar a Deus, ter uma vida devocional com Deus. Então, uma coisa para a gente se lembrar é que, se a gente assimilar a linguagem dos salmos, se a gente assimilar a poesia dos salmos e trazer isso para a vida da gente, a nossa oração tem mais sentido. A nossa forma de encarar a Deus tem mais sentido. Porque as frases ditas pelos nossos irmãos do passado são frases que ele inspirou. Então, você utilizar aquela linguagem dos salmos para orar, é como se você tivesse uma ajuda extraordinária nesse processo de relação com o Senhor, não é? Não é? Porque você adquire um vocabulário honesto também. Mas os salmos vão mostrar o cotidiano da vida hebraica. Então, vai tratar de como eles se relacionavam entre si, como eles se relacionavam com o pecado, como eles se relacionavam com a injustiça, como eles se relacionavam com Deus diante do temor da guerra. Uma porção de coisas que demonstram o cotidiano do povo de Deus. Como é que os salmos estão divididos? Basicamente, os salmos estão divididos em 5 livros, como eu disse. Vamos abrir aí o capítulo 1. Vamos fazer esse percurso aqui. Capítulo 1. Acima do capítulo 1, o que está escrito pelos comentaristas aí da edição em português? Livro 1. Livro 1, Salmo 1 até o 41. Agora nós vamos para o 41.
Estamos viajando rápido pelo livro dos Salmos. O 41. Aí vem o 42. O que está escrito no 42? Livro 2. Vocês tinham notado isso antes? Não? Mas estava aí o tempo todo. Só não viu quem não quis. Agora vamos olhar o último versículo do 41. Como é que termina o 41? Vamos lá, todos juntos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. O que ele fez? O que o salmista fez? Louvor. Bendizeu a Deus, não é? Ele bendizeu a Deus, é isso, né? O verbo, a palavra está certa, né? Eu bendigo, tu bendizes, ele bendiz. Nós bendizemos, vós bendizeis, eles bendizem. O que eu falei? Ele bendizeu. Ele bendisse. Ele bendisse. Ele bendisse. Reverendo, resolva essa questão teológica. Ele bendisse. Bendizeu outras pessoas que eu estava errado. Vamos lá, então, o que nós vemos aqui no final do 41 é esta frase de bênção. O Senhor seja bendito. Pronto, acho que eu corrigi. Vamos para o próximo livro, que vai começar no Salmo 73. Que está escrito ali. Livro 3. Começa aí. Mas vamos olhar aqui o final do 72, que foi escrito por Salomão, versos 18 a 20. Vamos lá. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios, bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. De novo, Deus é bendito. Deus é bendito. Terminou o segundo livro, vamos para o quarto livro, que começa com o Salmo de Moisés, Salmo 90. A gente não consegue evitar, né, chamar de capítulo, mas está errado. Tem o livro 4, e o versículo anterior o que diz? Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Viu só? Viu só? De novo, a gente tem a mesma fórmula. Vocês não estão vendo isso da cabeça de Davi, vocês não estão vendo isso da cabeça de Asaf, vocês estão vendo isso da cabeça do compilador da poesia. Ele faz questão de encerrar cada livro com essa expressão de louvor. E o último, né? Vamos para o livro 5, que começa lá no Salmo 107. Salmo 107, você tem o livro 5. Vamos ver como é que termina o anterior. Muito bem, então nós temos os 5 livros e cada um deles termina bendizendo a Deus, a despeito de ter salmos aqui muito, muito complicados e de ter salmos muito adorados, não é? Tem salmo que a gente ama de paixão
e tem salmo que a gente não tem coragem de ler. Não é verdade? Por causa da profundidade com que o autor vai nos problemas que nós vivemos. O que mais que eu tenho aí, que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer para vocês que a gente não sabe como é que o autor dessa compilação trabalhou. Alguns sugerem que ele teria colocado os salmos de Davi tudo junto, então por autoria. Mas não funciona assim, porque a gente vai ter salmos de Davi pulando aqui, pipocando aqui, ali e acolá. Então essa doutrina, essa teoria não funciona. Também a gente tem a ideia de que, de tempos em tempos, a forma como os salmistas tratavam o nome de Deus mudava. Então, uma hora é Todo-Poderoso, uma hora é Senhor, uma hora é... Enfim, os diversos nomes de Deus, são muitos os nomes de Deus utilizados no Antigo Testamento, e eu acho que não é necessário a gente entrar nisso, só para tentar dividir os salmos por nomes. Também é uma teoria que eventualmente não explica. De qualquer maneira, até hoje, ninguém sabe o critério que Deus usou para fechar os 150 salmos do jeito que eles estão fechados. Tá bem? O que mais que a gente tem? A gente tem os títulos dos salmos. Por exemplo, você tem em primeiro lugar os salmos com o nome do autor. Quem escreveu o Salmo 23? Quem escreveu o Salmo 23? Como é que você sabe? Como é que você sabe? É interessante vocês se lembrarem de uma coisa, que em algumas traduções, a autoria do Salmo faz parte do primeiro versículo já. Salmo de Davi para Jedutum. Isso já faz parte do primeiro versículo. É um indicativo da finalidade do Salmo, da condição do Salmo. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Então, essas coisas eventualmente fazem parte do primeiro versículo em algumas traduções. Na nossa, eles põem para fora. Na Almeida atualizada, eles colocam para fora. Mas você encontra o nome do autor, você encontra a situação em que o autor escreveu, você encontra uma dedicatória, você encontra a nota musical que deveria ser começada no Salmo. É interessante isso, né? Você pensa, olha, o Salmo tem que começar em Mi bemol. Sei lá, estou supondo aqui. Você tem essas orientações no Salmo. Então, os títulos dos Salmos têm essas coisas. Mas tem também muitos salmos com ao mestre de canto, quer dizer, ele foi dirigido àquele que seria o responsável pelo louvor do país. Então, poesias escritas e direcionadas para aquela pessoa ali, ou para aquele grupo ali. E nós temos, então, palavras que ninguém sabe o significado exato delas, que são Selá, Miscal, Shigaion e Masquil. Interessante. Tudo isso faz parte do título dos Salmos, não é? O que mais que nós podemos ver aqui de curiosidade? Agora nada. Existe uma classificação dos Salmos. E essa classificação é muito interessante. Você, inclusive, precisa, quando vai fazer uma liturgia de culto, você precisa prestar atenção de não confundir as categorias dos salmos. Né? Porque tem vários assuntos que estão ligados aí aos salmos. O
a primeira classificação feita aqui são os hinos. Vamos abrir o Salmo 8, por exemplo. O Salmo 8 é considerado um hino. Já estão lá? Olha só, vamos ler o que está escrito antes. Qual é o título do Salmo? A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Aí começa. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Quer dizer, nós temos uma melodia chamada Os Lagares. E ela era utilizada para cantar este salmo. Então, este salmo é classificado como um hino para cantar este salmo. Vamos ver um outro que certamente fica mais fácil até da gente ver como é que se procede. É o Salmo 136. Qual é a característica desse salmo aí? O Salmo 136. Qual é a característica? A misericórdia de Deus, mas qual é a característica desse salmo? Não. Repetição. O que repete no salmo? Então, vocês querem ver? Nós vamos brincar um pouco como é que eles faziam há 3.000 anos atrás. Pode ser? Pode ser? Vocês vão dizer a frase que repete. Qual é a frase que repete? Não tem o porquê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o salmo seria assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre, rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia... Não, ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas, àquele que com entendimento fez os céus. Esse seria o salmo. Mas o salmo é composto de uma maneira que a congregação responde. Então, o dirigente faz uma declaração: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Vocês estão entendendo como é que funcionava? Então, eles tratavam assim, eles tinham esse responso, não é? Essa resposta. Então, com isso, a igreja de Israel era edificada com esta frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas nós temos a seguir o salmo de penitência. E o salmo de penitência é uma confissão de arrependimento pelo pecado, uma súplica pela graça, pelo perdão de Deus, não é? E é muito interessante. Vamos olhar o Salmo 38, que é menos conhecido que o Salmo 51. O Salmo 51 é o dia em que Davi foi apanhado em flagrante pelo profeta Natã, e ele responde, ele escreve o que ele viveu, ele escreve o que ele precisa fazer diante de Deus. Mas o Salmo 38 vai mostrar como é que uma pessoa se sente quando está em pecado, ou quando está percebendo o seu pecado. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação,
não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Seria interessante a gente memorizar essas palavras de Davi, porque quando a gente está no culto público, o pregador, o liturgo, o que conduz a liturgia, diz assim: confesse seus pecados a Deus. Aí você usar essa: Senhor, não tem coisa sã na minha carne. Está vendo como é útil? Está vendo como é útil? A gente conhecer a palavra, a gente ter uma linguagem apropriada e uma aproximação mais justa diante de Deus, exatamente pelo fato de que a gente está usando as coisas que Ele inspirou para declarar o nosso estado. O salmo de penitência, então, são salmos importantes na vida do culto. E não existe problema nenhum em a gente usar só 2 salmos para a liturgia de um ano inteiro. Porque eles retratam a condição do pecador, não é? Tem outras partes na Bíblia que fazem isso também, por isso a gente utiliza outras partes. Mas a penitência é exatamente essa qualidade de salmo, essa característica de salmo que agrada a Deus, uma confissão e uma súplica pela graça. Depois nós temos os salmos que tratam de sabedoria. Então o salmo primeiro é muito conhecido pelo fato da pessoa que não aceita de graça as coisas que o mundo oferece, mas aceita a palavra de Deus como regra de fé e prática. Já vai, Marilda. Aceita como regra de fé e prática, e então esta pessoa é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. É uma pessoa que tem saúde espiritual, é uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa que tem condições de viver para a glória de Deus. Então é importante a gente lembrar que os salmos também expressam a sabedoria. Não sei se tem um segundo microfone que a Marilda poderia usar. Obrigado. Vamos ver o que ela tem a dizer. Esse Salmo 38, o Salmo de Davi em memória, quando ele escreveu esse salmo, ele estava vivo e escreveu, ou ele... Porque é em memória. Tá. Entendi a sua questão. Eu espero que tenha entendido a sua questão. Eventualmente, este é um salmo que foi recuperado. Era de Davi e ele está sendo trazido à luz. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é de que o compilador tenha escrito isso. Então, a pessoa que reuniu os salmos pode ter colocado isso. Não é só esse salmo que tem em memória. Há outros que têm em memória também, que usam essa expressão. Mas pode ser que este salmo seja atribuído a Davi depois que ele faleceu. Pode ser. E a gente não tem certeza de nada, porque Deus nunca se preocupou com isso. O crente não precisa saber quem escreveu, o crente precisa saber que Deus inspirou a quem escreveu. E que isso é palavra de Deus. É isso que o crente precisa saber. O Salmo 70 aqui, Silvestre está falando que o Salmo 70 também é em memória. Eu não sei se ajudou, mas é isso. O que mais que nós temos? Nós temos, além dos salmos anteriores,
Voltando aqui, como é que eu volto? Isso. Além dos hinos, da penitência, da sabedoria, nós temos também os salmos imprecatórios. O que é o salmo imprecatório? É pedido que Deus faça justiça. Então, se você diz assim, ó Deus, intervém no nosso país, isso é uma oração imprecatória. Você está com ódio no coração? Você quer que o nosso país morra? Não. Não, você não quer isso, mas você quer que as coisas andem direitas. Então, o imprecatório é isso, é um coração justo, é um coração temente a Deus, que está implorando para Deus fazer a sua obra. Mas tem alguma coisa assim, meia esquisita, por exemplo, quando você lê o Salmo 139. Abra lá. Ele não está listado aí, mas olha só, isso aí que é para você levar para casa. Eu não vou explicar nada porque eu também não sei. Olha lá. Vamos ler juntos do verso 19 até o verso 24. Salmo 139, de 19 a 24. Vamos lá? Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu só consigo entender esta passagem, eu tenho ódio consumado dos inimigos. Eu só consigo entender esta passagem à luz da justiça de Deus, como Deus faz as coisas direitinho e como o ser humano não faz. Eu não quero as coisas que o ser humano faz. Eu não gosto do jeito que o ser humano trata Deus. Eu detesto as injustiças que se praticam. Eu detesto os que conduzem pessoas a serem más, as pessoas que desorientam. Eu sou contra toda forma de discriminação, de injustiça. Eu odeio isso. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê Jesus dizendo algo assim: até quando eu vou ficar no meio desta geração incrédula e perversa? Só que ele morreu por todos, para que os que creem tenham a salvação. Aí eu vou para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz assim: olha, não se conformem com este mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso, de certa maneira? É reprovar a maldade. É reprovar quem pratica a maldade. É avisar, olha, se você não mudar de vida, você vai para o inferno. E esse desejo não é o meu, é o dele.
Mas eu não posso ter amizade com ele. Eu tenho que preveni-lo. O João, estou me lembrando do que diz o João na sua segunda carta. Se uma pessoa vem trazer uma doutrina que excede a doutrina de Cristo, você não saúde a pessoa, nem receba em casa. Em outras palavras, o Salmo traduz uma coisa que acontece no crente verdadeiro. Ele não aceita aquilo que vem do ímpio, aquilo que vem da maldade. Mas o Salmo usa uma linguagem violentíssima, né? Eu abomino. Vai, o Salmo 7. Espera um pouquinho, microfone. Versículos 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco tendo pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as setas inflamadas. Eis o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia, dá à luz a mentira. Juízo, hein? Juízo. Aí nós temos mais salmos. Temos salmos da realeza, cujo tema principal é o rei como filho de Davi, instrumento especial de Deus para governar o povo. Nós temos também, além da realeza, os salmos messiânicos. Porque, deixa eu falar da realeza. A realeza representava o ministério de Deus. Vamos lembrar que Israel é uma teocracia. E o primeiro homem, o homem do governo, é o representante de Deus no governo. É o representante de Deus na terra. Então, os salmos exaltam a figura do rei. Não é? Algumas vezes a gente pode acrescentar aqui a ideia do Messias, mas existem salmos específicos de Messias, que descrevem alguns aspectos da pessoa ou do ministério do Messias. Vamos ler o Salmo 110, por exemplo, que é um salmo messiânico facilmente identificável porque ele é citado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Olha lá. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isto aqui, vocês podem ver lá embaixo, pelo menos na atualizada é assim, tem um númerozinho aí, não tem? Não tem um númerozinho embaixo? Vejam lá, localizem Salmo 110, verso 1, onde está a citação desse salmo no Novo Testamento. Mateus, estão vendo? Na sua Bíblia tem isso? Não? Não tem embaixo, no rodapé? Em algumas Bíblias aqui tem. Olha, este versículo é citado por Mateus, por Marcos, por Lucas, tanto no Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos, é citado por Paulo em Efésios, Colossenses, é citado por Hebreus, 1 Coríntios. Vocês estão vendo? Ele é um salmo que fala do ungido de Deus. E por conta disso, ele é utilizado como prova de que o plano de Deus está seguindo. O Antigo Testamento faz parte do plano de Deus e por conta disso, então, nós chamamos esse salmo de messiânico porque ele indica não só o ungido no Antigo Testamento, mas no Novo também. Vamos lá. Tem os imprecatórios que a gente já falou e tem os salmos de lamento. E os salmos de lamento, por uma situação, normalmente inclui a declaração de confiança em Deus e a afirmação de louvor. Eu estou muito triste, não é? Eu queria colocar para vocês um salmo que me faz bem quando eu estou deprê. Pastor, fica deprê.
excessivo. Vamos abrir o Salmo 143. Nas próximas horas eu vou pregar sobre ele agora, até terminar. Não vou não. Vamos lá, 143. E vocês podem ver como é que o salmista suplica a Deus por libertação. Eu vou ler esse salmo inteiro, porque eu gosto demais dele. Só falta um fundo musical aqui, mas... Porque, olha só. Não, olha só o jeito que ele coloca. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que morrem, os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Me dá vida, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos. Destrói todos aqueles que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Abriu o coração, não foi? Não abriu o coração? A ideia é essa. A ideia é de levar as pessoas a adorarem a Deus, a confiarem nele, a entregarem a sua vida a Ele, a descansarem nele, a receberem sua proteção, seu cuidado. Era esse o objetivo do livro dos Salmos. E ele foi exatamente publicado num tempo em que as pessoas estavam desanimadas, abatidas, sem vigor espiritual, com pressão dos samaritanos, com pressão dos povos em volta. Toda vez que eles tentavam fazer alguma coisa, eles eram cerceados, eles eram impedidos, eles estavam muito abatidos. Então Deus levantou profetas naquele tempo e levantou também as crônicas para o povo lembrar da história. Deus levantou os salmos para o povo poder adorar. Eu peguei a confissão de fé e eu fui perguntar para a confissão de fé se ela usou algum salmo, porque o salmo, os princípios de hermenêutica, de interpretação bíblica, dizem assim: você não cria uma doutrina em cima de uma poesia. Porque é poética. Não é exatamente uma palavra profética, mas é uma expressão poética. Então eu fui perguntar, mas será que o livro de Salmos é profundamente teológico? É profundamente teológico. É dentro dos Salmos que a gente sabe da benignidade de Deus, da bondade de Deus. A gente canta isso, a gente se revigora com as palavras dos Salmos por conta disso. Ele tem conteúdo teológico, sim.
mas eu não posso criar doutrina a partir disso. Aí eu fui para a confissão de fé. E olha só, todos esses números aqui são dos salmos que estão mencionados na confissão de fé. Então, olha só como os salmos ajudam na nossa compreensão desses assuntos aqui. A palavra de Deus. Vocês lembram do Salmo 119, do Salmo 19? O Salmo 19 diz assim: olha, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas a lei do Senhor é boa. A lei do Senhor restaura, a lei do Senhor aperfeiçoa, a lei do Senhor, não é? Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então, quando a gente olha para isto, a gente vê os salmos trabalhando na concepção de que a palavra de Deus é inspirada. Os salmos falam muito dos atributos de Deus, da bondade, da misericórdia, da graça, da justiça do Senhor, da paciência do Senhor, de como o Senhor trata as nossas ofensas, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta o Senhor de nós as nossas iniquidades. Como Ele é o Criador, não é? Os salmos cantam isso. Os salmos cantam a providência de Deus. Os salmos cantam a queda do ser humano. Os salmos cantam o pacto de Deus com o ser humano. Vamos ver o Salmo 113 para ver se existe coerência no que eu estou dizendo. Salmo 113. Esse é um daqueles salmos que a gente lê toda hora, né? Porque ele é um ato de culto, de louvor, de engrandecimento. O Salmo 113, que vai tratar da questão do pacto de Deus com o ser humano, é esse. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Está falando de restauração, está falando de disposição de Deus em cuidar, em tratar. Então, é importante para a gente, a partir dos próximos domingos, a gente começar a examinar estes salmos que nós vamos explorar. Mas aqui a gente está tendo uma visão de como eles ajudam a nossa confissão. Apresentam Cristo como mediador, não é? Olha, tem mais coisa. A vocação eficaz, a justificação, a adoção, o arrependimento para a vida, as boas obras, a perseverança dos santos, a certeza da graça e da salvação. E tem mais. A lei de Deus como regra de vida, a liberdade cristã e de consciência, o culto a Deus, a oração, juramentos, votos, magistrados. E aí a gente chega no que isso tem a ver conosco. Essas frases são de Beyer e de Arnold, Descobrindo o Antigo Testamento, uma perspectiva cristã. Vamos ler juntos? O que diz? Os salmos continuam sendo um tesouro de auxílio espiritual para os cristãos, pois os autores do Novo Testamento citam vários deles como subsídio, demonstrando tanto o ser de Deus quanto a continuidade de seu plano redentor na história. Eu queria lembrar vocês, então, que não é pecado nenhum a gente gostar muito de salmos. Não é pecado nenhum. Aliás,
Uma das coisas que é mais fácil acontecer é a gente abrir a Bíblia no meio e já cai no livro de Salmos, a gente já lê um salmo para aquele dia. Diga, só um instante. Considerando a excelência de Salmos, toda a sua magnitude, isso não faz com que a gente se torne preguiçoso em trabalhar os outros livros, porque a gente sabe que Salmo tem tudo? Pois é, a gente precisa do café com leite. Se a gente toma só café, fica carente de alguma coisa. Se a gente só toma leite, fica carente de outra coisa. Estou brincando. Mas estou querendo fazer esta analogia para dizer o seguinte, que nós precisamos estudar a doutrina e precisamos estudar a devoção. O Salmo produz a devoção. O Salmo produz a alegria do coração, o louvor, a ação de graças. Mas nós precisamos conhecer o restante da Bíblia com a devida importância que há. E é por isso que a gente insiste, especialmente nas pregações, nos cursos de escola bíblica dominical, que a gente examine tanto o lado da devoção quanto o lado da doutrina. É necessário as duas coisas. O crente, ainda que goste dos Salmos, ele deve ler os Salmos, não deixar de ler os Salmos, mas ao mesmo tempo olhar para... Uma boa dica é você pegar um salmo, e se você tem aqui a nota de rodapé na sua Bíblia, onde tem os números, você diz assim, bom, esse versículo está dizendo isso, e ele é bastante citado no Novo Testamento, eu vou procurar. Então você sai, além do salmo, você examina a doutrina no restante da Escritura, né? Vamos para a segunda tela, vamos lá? Seja qual for, leia comigo, assim você trabalha um pouco, vai? Seja qual for o nosso estado de espírito, seja qual for nossa situação, as vozes antigas nos convidam a ouvi-las. Elas também já passaram por alegria, tristeza, luto, pecado, ira, confissão, perdão e outras experiências que tocam tão profundamente em nossas vidas. A ideia é que nós ouçamos o que os homens de Deus, inspirados por sua vontade, falaram acerca da nossa tristeza. É importante para a gente lembrar que eles ficaram tristes também, mas eles saíram vitoriosos. Nós estamos vendo uma série de pessoas que não são melhores do que nós, mas são pessoas que venceram por causa da fé. Esse é o nosso tempo de vencer pela fé. Não é o deles, é o nosso. E eu acho que esta é a última tela que tem. Vamos lá. Essas vozes antigas nos chamam a aprender delas, enquanto o Espírito Santo usa essas palavras para nos trazer mais perto do Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para vocês que é fundamental. A pessoa não crente vai pegar o livro de Salmos e vai usar como talismã. Eu já vi diversas pessoas que eu estimo, respeito, com a Bíblia aberta no Salmo 90, para espantar os maus espíritos, o mal olhado. Não é assim que funciona com o crente. O crente usa o livro de Salmos para aprender todas as nuances da vida cristã, o que ele sofre, como ele se alegra, e especialmente como ele deve falar com Deus. Ele aprende essa linguagem, ele aprende esse sentimento. Então é importante para a gente entender que este livro está propositadamente colocado para nosso crescimento. Ele não era apenas o livro de canções de Israel, ele é um livro de canções para a igreja.
e nós devemos usá-lo como um livro de canções para a igreja. Não é? Houve um tempo na história da igreja que esses salmos foram musicados, boa parte deles não resta hoje, mas nós temos algumas músicas que procedem daquele tempo. Veja uma música que eu acho que é daquele tempo. Deixa eu procurar aqui. Se você tem inário aí na sua Bíblia, a primeira linha é: a minha voz, ó Deus, atende. A minha voz, ó Deus, atende. Número 122. E no 122... esse hino é daquele tempo da Reforma Protestante. E ele é baseado nos Salmos. Ele é baseado, é um hino do saltério. É um hino do saltério. Quer dizer, os nossos irmãos do passado fizeram isso. E eles escreveram assim: a minha voz, ó Deus, atende, pois noite e dia clamo a ti. Tão débil sou, tão pobre aqui. A meus queixumes e gemidos vem dar ouvidos. Não sei se a música é essa. A minha voz, ó Deus, atende, pois noite e dia clamo a ti. Tão débil sou, tão pobre aqui. E agora não lembro mais. Eles usaram os salmos. Nós hoje usamos os salmos. Então, que este curso para todos nós seja uma bênção. Amém? Vamos orar? Quem sentiu o desejo de fazer oração, faça oração agora, por favor. Eu vou com o microfone, só assinalar com a mão o que eu vou. Obrigado, Senhor, pelo momento de aprendizado. Obrigado porque o Senhor nos ensina e nos dirige, ó Deus, através da palavra do Senhor. E que todas as lições, ó Deus, que vamos aprender sobre o livro de Salmos sejam bênçãos, seja para a edificação da igreja e seja para o nosso crescimento espiritual, Deus. Obrigado por tudo. Dá-nos um dia abençoado, nos leva com segurança até nossos lares, ó Deus. Abençoa o nosso dia e nos traga de volta em segurança ao culto à noite, ó Deus. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoe seu dia.